A cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Boa noite, bem-vindos ao Sempre um Papo. Meu nome é Josane Faleiro. Para quem não conhece, o Sempre um Papo é um projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 39 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. Essa edição do projeto é patrocinada pela CEMIG, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, a quem a gente agradece esse patrocínio. Agradecemos também a Biblioteca Pública de Minas Gerais, que está nos recebendo aqui mais uma vez. Desde o ano passado, a gente já vem realizando alguns eventos aqui, nesse teatro. A Gigi está aqui. Em nome da Gigi, eu agradeço a toda a equipe que está conosco, da técnica. Desde já eu peço autorização do uso de imagem de vocês, porque a gente abre para perguntas. Eu começo aqui no palco fazendo perguntas, depois a gente abre para participação. Então eu peço para a pessoa que for perguntar se identificar, esperar o microfone chegar para a gente conseguir gravar a pergunta, porque esse programa ele vai ao ar depois pelo YouTube, pelo canal do Sempre um Papo. Então até o final de semana a gente vai ter já no ar lá gravado. Convido vocês para seguirem as nossas redes sociais, @sempreumpapo. A gente sempre traz autores para falarem de seus livros aqui, seguido de autógrafos nos eventos presenciais. No canal do YouTube tem mais de 500 programas gravados com autores de Minas Gerais, do Brasil e do mundo, que vocês podem assistir e compartilhar com os amigos também. Quero agradecer também ao nosso intérprete de Libras, o Emes Araújo. Muito obrigada, ele vai acompanhar a gente aqui até o final, uma das formas de acessibilidade de Sempre um Papo. E agradecer a vocês pela presença. E agora eu quero chamar o nosso tão esperado convidado, desde o ano passado que a gente está namorando o Bruno para ele vir para cá, participar com a gente, falar dessa autobiografia. Bruno Gouveia, por favor. Fiquei na dúvida se eu dava um beijo ou dois, porque o Bruno é mineiro, mas morou muito tempo no Rio. A gente foi se cumprimentar a primeira vez, o Bruno deu 2 beijinhos e falei, você virou carioca. Eu ainda tenho esse hábito. Bem-vindo, Bruno, alegria pra gente ter você Pra aqui. gente, vocês, viu? Maravilha. Hoje a gente fala da biografia dos 40 anos do Biquíni Cavadão, que em 2022 virou só biquíni, né, Bruno? Já começo com essa história aqui que você sabe, Vamos começar por ela, não. isso aqui tá dando um problema, você não tem ideia. É porque, na verdade, assim, nós nunca deixamos de ser biquíni cavadão. A gente não tá, não, vocês estão abandonando o cavadão, não sei o quê. Não. A gente está simplesmente tentando seguir o que as pessoas estão seguindo, né? Elas fazem, por exemplo, elas falam, eu fui no show da Legião, sabe? Eu adoro os Paralamas, né? Então a gente falou, ok, talvez seja mais interessante a gente falar biquíni. As pessoas nos shows gritam biquíni, biquíni, né? Então a gente foi fazendo isso de uma forma muito natural pra gente. Só que em 2022, né, teve uma nota falando exatamente sobre isso. E aí, poxa, nós que desde 2018 já usávamos apenas biquíni nas capas dos discos, aí a coisa virou nossa, vocês mudaram, tal, e ficou naquele papo de
o porquê, por que vocês fizeram isso? E a gente tentando explicar: "Olha, isso não é numerologia, sabe, isso não é rebranding, né, isso é apenas, sabe, uma maneira da gente se referir à banda, mas sem abrir mão do Cavadão", entendeu. A gente tanto é se você for no Spotify, tá lá escrito Biquíni Cavadão, continua a mesma coisa. E o problema que eu estava falando que tá dando é que, a partir disso, eh deixaram de falar biquíni cavadão, né, assim, muitos entrevistadores, a mídia em geral, mas começaram a falar outras coisas, começaram a chamar a gente de banda biquíni. Aí a gente falou assim: "Não, espera aí, banda biquíni não era bem o que eu gostaria de ser chamado", entendeu. Assim, aí uns dias atrás a gente foi dar uma entrevista, cara, estou aqui com o vocalista da Biquíni, eu falei assim: "Mas como da Biquíni?", entendeu. Né, eu falei: "Pô, espera aí", e eu falei aí o cara continuou: "Ah, mas a biquíni tem quanto tempo?". Eu falei: "Mas por que que você tá biquíni é um substantivo masculino, né, você fala o biquíni, você não fala a biquíni". Mas é o cara: "Não, a banda biquíni". Eu falei: "Não, mas não é banda biquíni", entendeu, né. Então a gente fala: "Oh, meu Deus", quando a gente sai, quando vai uma matéria, a banda biquíni, a gente: "Ah, tá bom, ok, eu acho que isso aqui foi". Aí eu já tá dentro da banda, já fazia: "Vamos voltar a se chamar Biquíni Cavadão". Eu falei assim: "Olha só, diz um ditado mineiro que você não pode mexer muito, entendeu, porque você vai feder mais". Então, eu falei assim: "Ah, não, deixa a gente tentar levar essas coisas com menos, sofrimento, né, e ver até onde isso vai chegar". Mas atualmente nós podemos ser chamados de A Biquíni, Banda Biquíni, Biquíni e Biquíni Cavadão, entendeu. Então, assim, ganhamos 4 nomes quando a gente, na verdade, só tinha 1. Eu chamo de biquíni cavadão. Né, e tá tudo certo, eu sempre falo: "Não, o Cavadão tá no coração", e a gente não deixa de falar, não, mas a gente tá acostumado a falar isso como um locutor fala, né: "Acabamos de ouvir a nova música do Biquíni", entendeu. A gente fala Biquíni Cavadão, então a gente não tem essa coisa assim do tipo: "Não, olha, você não pode falar", quer dizer, agora a gente tá falando isso, né, "Você não pode falar a Biquíni", entendeu. Você não pode falar a banda Biquíni, não é isso que a gente tá querendo ser chamado, né. Então, virou um problema de uma coisa que a gente achou que fosse simplificar e complicou. E já chegou nos 2024, né, nos 40 anos, vamos voltar lá atrás e contar um pouquinho, do Bruno na infância, eh, do Bruno que começou a ler com 4 anos de idade, né, já foi alfabetizado em casa pela sua mãe, né. Conta um pouquinho, da sua relação com a leitura na infância, Bruno. Jô, eu nasci em Itoiutaba, né, Triângulo Mineiro, e isso aconteceu porque meu pai, natural de Itoiutaba, ele acabou se casando com uma jornalista recém-formada no Rio de Janeiro. Ele foi para o Rio de Janeiro para estudar medicina e ele, quando se formou, ele decidiu, seguir como médico anestesista, porque em Itoiutaba, em 1965, não tinha anestesistas por lá. Então, assim, quando acontecia algum acidente, alguma coisa assim, eh, os procedimentos eram feitos muitas vezes até à base de éter. Então era muito complicado e ele achava que, poxa, ele poderia contribuir e falou para minha mãe quando eles se casaram, falou assim: "Eu preciso muito voltar para minha cidade para poder ajudar a minha cidade. E gostaria também que meus filhos nascessem onde eu nasci, onde meu pai nasceu, onde meu avô nasceu e tudo mais". E eu quebrei essa corrente agora com os meus 2 filhos nascendo no Rio de Janeiro, né, mas tudo bem, papai perdoa. E aí nisso, eh, eu eu nasci em Itoiutaba e vivi lá até mais ou menos os meus 5 anos de idade, quando então o meu pai recebeu uma promoção, pra trabalhar num grande hospital no Rio de Janeiro, um hospital público no Rio de Janeiro. E em se tratando de Rio de Janeiro, naturalmente, terra da minha mãe, né, minha mãe, gostou muito da ideia de poder voltar, ir à praia e você sabe, né, ela que era de Copacabana, de repente a vida dela mudou completamente para morar no interior do país, ela não tinha essa experiência, né, mas encarou durante esses anos em que eu nasci, depois o meu irmão nasceu. Ela tentando aí fazer alguma coisa para trabalhar lá, né, ela começou primeiro no rádio,
mas o pessoal da cidade ficava meio que enchendo a paciência dela, porque dizia: "Ó, tem um barulho de estática aí", né, porque ela como carioca vai mais, eu falei: "Ó, tá, a rádio tá com muito chiado, sei o quê, tal", pegaram no pé dela com essas coisas. E aí ela falou assim: "Não, tudo bem, eu vou fazer outra coisa, não vou ser locutora". Ela então, nessa época, estava havendo um grande, processo de alfabetização de adultos. Então ela começou a pegar pessoas para alfabetizar em casa. E eu pequeno, ficava vendo tudo. Quer dizer, não demorou muito, minha mãe começou a me expulsar da sala, porque tipo, olha, tá aqui ó, B, A, ba, ta ta batata. Então e o cara coitado aprendendo ali a ler aquilo e eu pequenininho já, assim, atropelando ele, né, assim, tipo, automóvel. Aí meu filho: Vai brincar com alguma coisa aí, cachorro, gato, periquito". Então, eh, isso foi uma coisa que eu realmente aprendi rapidamente a ler e me interessei muito por livros, eh, lia qualquer coisa que tivesse na frente, bula de remédio, enciclopédia, qualquer coisa que tivesse, e me ajudou muito, né, assim, eu acho que, dessas coisas eu gosto muito daquele discurso do Steve Jobs, que foi o presidente da Apple, né, ele ele fez um discurso em Harvard e diz assim, "ligue os pontos", né, e que ele conta que ele fez caligrafia sem ter a menor ideia de para que aquilo ia servir. E uma bela hora, ele usou todo o aprendizado disso para trabalhar a parte de design de beleza na forma de se escrever, inclusive o nome da marca dele é Apple. Então, assim, a gente tem um cuidado hoje em dia, né, qualquer um que sabe que tem produtos da Apple, iPhone e tudo mais, existe um cuidado com o design, assim, extremamente rigoroso, e que era o que veio justamente do Steve Jobs. No meu caso, assim, o que aconteceu? Eu aprendi muito rápido e eu não tinha a menor ideia do quanto essa leitura me seria benéfica, né, para desenvolver a escrita, para desenvolver as ideias. Isso foi realmente uma coisa que, só mesmo avaliando depois, né, você começa a tentar entender o porquê das coisas e você começa a perceber como esses pontos foram ligados desde cedo. E tem história também dessa época que vocês moravam em Ituiutaba, que bem no inicinho do livro, viu gente? Que ele o Bruno tem uma memória fantástica, né, essa parte aí, da infância, desses 4 aninhos, 5, vou relembrar de você ir cantando no ônibus de Ituiutaba até o Rio de Janeiro, já era ali também É, o artista, né, se expondo dentro do ônibus para todo mundo. eu gostava muito de música, eh, Ituiutaba era a terra de Moacir Franco, né, ele era o grande ídolo da cidade. E então tinham vários discos de Moacir Franco, todo mundo nas lojas, que eu tocava e tal, e o Moacir Franco estava já naquele momento despontando bastante, mas eu gostava de tudo, entendeu. E aí, quando eu viajava, se não me engano eram 19 horas até o Rio de Janeiro, né, de ônibus. E a minha avó uma vez viajou de ônibus comigo para o Rio. E aí ela contou que, poxa, que eu cantava qualquer coisa, entendeu. Cantava, tipo, Canção Preto do Roberto Carlos, né, eh, e várias outras, várias músicas que ficaram falando, tipo: "Luciana, Luciana". E o que me chamava a atenção era, na verdade, porque era um pinguim de gente, mas muito afinado. E isso que minha avó, me contava, falou assim: "Não, você é extremamente afinado". E chamava a atenção, assim, do ônibus parar pra aplaudir, né. E eu fazia essas coisas, assim, no meio da noite já, sabe, né, então era engraçado. Mas eu não tive essa, por outro lado, eu nunca tive essa ligação com a música, trabalhada, entendeu. A minha família, eh, nunca percebeu isso. Ela falou: "Ah, legal", entendeu. Mas assim, não foi do tipo: "Vamos botar você pra aprender alguma coisa, para aprender um instrumento, ou vamos botar você para fazer alguma coisa ligada à arte, música, etcétera". Não, era uma coisa que, mas percebiam que naturalmente eu gostava muito, gostava de ouvir discos. Eu tinha uma vitrola,
que era uma maletinha que você tirava a parte de cima e aquela parte de cima era o alto-falante. Era, da Philips, era da Philips. E, assim, muito comum, foi muito... Seria mais ou menos como se o precursor do Walkman, sabe? Todo mundo tinha essa maletinha para levar, para tocar. E eu me lembro que eu ficava fuçando em casa para achar os discos que tinha em casa. E aí tinham muitos compactos. E nessa época, os compactos vinham de fora, então eles nem sempre estavam em 33 rotações, eles estavam em 45. Eu, na falta do que fazer, eu ouvi em todas as rotações, entendeu? Em 78 rotações, a mesma música. Então, eu ouvia em 33, em 16 rotações. Porque eu gostava daquela ideia, sabe, de que tinha uma agulha tocando, naquele suco estava saindo um som, não sei o que e tal. Então eu vi muita coisa dos meus pais, eu vi o Danny Matthews, eu ouvi Frank Sinatra, eu ouvi MPB4, tudo que pudesse cair ali para eu botar para tocar, chegou agora, eu queria mexer. Então foi muito assim, a minha educação musical veio, naturalmente, através da educação musical dos pais, eu acho que não poderia ser diferente, né? Mas, assim, eu realmente mergulhei em cada fita cassete, cada disco que chegava em casa, eu queria ouvir, tipo, que música é essa que você está ouvindo? Que música é essa que você acabou de trazer aqui para dentro de casa? Mais tarde você veio descobrir também as raízes artísticas de seu pai, que estudou, né, acordeon, Papai, e seu tio fazia violino. pois é, o meu tio, Odélio, ele o que aconteceu? Foi feita uma hidrelétrica perto de Ituiutaba, e aí, para que pudesse ser feita essa hidrelétrica, os os reatores vieram em caixas de pino sueco. O meu avô, que já tocava um violino, percebeu, assim, o material que vinha, os reatores, e pediu para ficar com aquelas caixas, né. E através, então, dessas folhas de pino sueco, etc., ele foi construindo violinos. O tio dela era muito engraçado, porque o Left tinha doença de sono. E então, assim, ele saía, de repente ele apagava, assim, do nada. E muitas pessoas, assim, estavam tão acostumadas, sabe, tipo, ele foi para Uberlândia, mas olha só, ele foi para Uberlândia hoje cedo, já são quase 10 horas da noite. Ele me chegou e falou assim: "Ah, deve ter dormido no meu estrado". Ele já tinha ele tinha um modus operandi, ele começava a sentir que ia dormir, ele virava o carro, botava e apagava. Meu tio cometeu a loucura, Sobre qual era a seguinte? ele chegou a dormir andando de bicicleta, esse foi talvez o máximo, eu não consigo imaginar como é que pode ter sido isso, né. E Ele que fazia violino? E ele que fazia os violinos. Eu tenho um deles lá em casa, e recentemente um amigo meu, um violinista, né, ele falou assim: "Cara, eu descobri que o meu luthier também tem esse violino". Eu falei: "Como assim, cara?". E a gente estava conversando sobre isso, assim, é um bom violino, mas um violino que, no meu caso, assim, pelo tempo e tudo mais, requeriria muito trabalho, e eu não toco violino. Então, por enquanto, ele está mais decorativo lá em casa, né. E papai eh, estudou sanfona, né. E é tão engraçado, porque quando ele me contava isso, ele falou assim: "Não, meu filho, eu estudei sanfona numa época em que, pô, era chique tocar sanfona, sabe, né. Teve uma época que, pô, tocava-se sanfona, todo mundo achava o máximo, etcétera. Não é como hoje tem que ser guitarra, né, etcétera". E você vê como é que as voltas que o mundo dá, né, hoje em dia é chique tocar sanfona de novo, tá tudo certo, né. Mas ele foi, assim, muito bom, virtuoso, tudo mais. Há pouco tempo atrás nós demos para ele uma sanfona. 50 anos se passaram desde que teve com uma, e foi incrível, porque ele pegou a sanfona já velhinho e tudo mais, e daqui a pouco estava tocando, entendeu. E, assim, não exuberantemente, né, mas, assim, me lembrou de cabeça uma música lá, começou a tocar, entendeu. Foi emocionante para todo mundo. Interessante você falar do seu pai, você traz uma história tão, eh, curiosa, engraçada no livro, que ele gravava vocês na infância misturado com as cirurgias que ele fazia, né. É, é, é porque o meu pai comprou o meu pai comprou, eh, uma câmera de Ciprovic, então ele filmava, tudo, né, e com o mesmo filme que era caro,
ele filmava a gente na praia e depois ele ia para o hospital e aí ele filmava uma cirurgia, aí depois ele voltava, filmava a gente no no banquinho, e e assim, quando ele revelava o filme e tudo, que finalmente ele podia passar pra gente, escurecia a casa, tudo, a gente começava vendo, né, naturalmente, olha a gente lá na praia, que legal, daqui a pouquinho tinha caras assim, né, uma barriga aberta, não sei o quê, um cara tirando umas coisas, a gente aterrorizada, né, a gente já botava a mão no ar e falava assim: avisa quando acabar, tá, né. Aí ele fazia: "Já passou, agora é junto no clube", "Ah, no clube, voltou, não sei o que tal", assim. E ele fazia isso não só ele fazia com os slides também, isso que eu falei assim: "Pô, pai, os slides você podia ainda prever, né, porque, tipo, você tem fisicamente como olhar e falar: "Ó, isso aqui eu vou separar, depois isso aqui é trabalho, isso aqui é família, né". Mas não, ele botava tudo já dentro, alinhava, né, tá, botava o primeiro slide, a gente: "Olha aqui, pôr do sol em Copacabana, plá, plá. A gente aqui, vocês tomando água do coco, plá, plá", fulano ali tá sendo entubado, entendeu. Era tudo ao mesmo tempo, era, assim, super normal de acontecer. Eu tô pedindo para o Bruno contar essas histórias para a gente ver, assim, o tom que tem o livro, que já começa, assim, bem divertido, bem pessoal, né, Bruno? Pra depois ele, como ele mesmo disse em várias entrevistas, a partir da página 40 já vem o biquíni, porque é a sua história, né. Eh, com 17 anos de idade começou na escola a história dessa banda, né, que é sucesso há 40 anos. Vamos falar um pouquinho desse processo criativo do livro, desse processo de pesquisa, né, o Bruno já falou que tem boas memórias, mas traz pra gente como que você buscou mais informações, isso que você fala, porque também tem um capítulo que diz isso, era para ser só um rascunho, né, É. e se transformou num livro, da sua autobiografia, que acaba sendo do biquíni também. Pois é, era realmente só para ser um rascunho. Eu passei de 2010 até 2012, 2013, mais ou menos, eu passei um tempo lendo muitos livros, de biografia. E e em especial porque eu estava pela primeira vez vendo, biografias do rock brasileiro. Então eu achei aquilo muito interessante. E li O Trovador Solitário, do Arthur de Pieve, a respeito do Renato Russo. Ou li A Vida Até Parece uma Festa, do Luiz André Hauser e a da Erika Camargo, que é uma biografia sensacional dos Titãs. Nossa, eu achei fantástica e muito transparente, muito sincera. Porque, assim, eu peguei biografias também que, assim, tipo, o biografado era um super-herói, sabe, tipo, então a história era sempre uma coisa fantástica, não sei o que e tal. E eu falava assim: "Mas, pô, cadê o né, cadê aquilo que eu gostaria de saber que de repente você está escondendo, né?" Às vezes Teve era nenhuma dificuldade? né. Então às vezes até mostrava, contava as dificuldades, mas assim, sabe, sempre muito, sutil, às vezes não contava, os detalhes tórdidos, eu queria saber as coisas, né, "E aí, o que aconteceu? Como foi? Deu certo, deu errado? Né, onde é que você meteu os pés pelas mãos?", sabe. Então, muitas vezes eu fiquei esperando eu fiz isso, e aí ficava sempre lendo, pensando: "Pô, como é que vai ser a do biquíni, né, como que vai ser um dia alguém fazer isso sobre o biquíni?". Então, eu fui pensando na minha cabeça, imaginando como é que essa biografia poderia ser, e fui aproveitando um tempo extra que eu tinha para abrir o computador e escrever rascunhos de ideias para que pudesse depois levar para um jornalista para fazer. Quando eu dei por mim, já tinha 50 páginas. E eu comecei a perceber que do jeito que eu tinha colocado as coisas, do jeito que eu tinha sido, às vezes, brincalhão, sabe, o senso do humor, do sarcasmo, então eu falei: "Cara, puts, eu não vou gostar que isso seja modificado, tipo, ou então eu vou encher muita paciência desse jornalista". Então eu pensei muito sobre isso e falei: "Eu acho que eu vou encarar essa". O Biquíni completaria 30 anos em 2015 e eu me coloquei essa meta de sair junto com o DVD de 30 anos, o livro, mas isso acabou não acontecendo. Que ano? Isso era mais ou menos 2013 para 14, eu falei: "Ah, em 2015 ele está já lançado".
Mas não, assim, muita coisa aconteceu, a gente entrou com muitos trabalhos para serem feitos e a gente viajamos muito. Eu fui, aí acabou nasceu minha filha, a Letícia, então eu pensei muito sobre essa, né, de pegar esse momento que eu tinha, não para ficar escrevendo, mas para ficar curtindo esse momento e tal. Então, eu fui atrasando e o livro que eu imaginei sair em 2015 acabou saindo em 2019. Em 2019 eu fiz o lançamento dele em algumas livrarias, no Rio, em São Paulo, e eu comecei a pensar, né, tipo, não, quando eu for para Belo Horizonte, eu vou fazer tudo e tal. Mas aí já a pandemia, né? E aí, durante a pandemia, teve uma coisa até muito legal, porque eu pensando sobre isso, sobre o fato de que as pessoas estavam sem ter, às vezes, uma opção de arte, de cultura e tudo mais, e eu também precisando ocupar a minha cabeça, porque era uma coisa que eu, que era um especialista em aglomeração, né? De repente, eu estava proibido de fazer, né? Eu falei, pô, como diria Cazuza, o meu prazer agora é risco de vida. Então, eu falei, putz, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa. E durante a pandemia, eu li esse livro inteiro, um capítulo por dia. Eu chegava às 8 horas da noite e abria e lia para as pessoas. Eu pensei, talvez tenham pessoas com deficiência visual que não consigam ler, entendeu? Não existe uma versão desse livro para elas. Talvez tenham pessoas que não tenham como adquirir o livro, ainda mais agora. Então, eu falei, não, vou fazer dessa forma que a gente vai fazendo pequenas lives, né? E foram, assim, acho que uns 40 dias em que eu fiquei lendo o livro, e, assim, bastante para o pessoal, e terminava de ler o livro, às vezes eu comentava alguma coisa a mais, perguntava também. Então foi uma experiência muito, muito interessante também de fazer. E o livro traz QR codes também, gente. E em todo capítulo, né, Bruno, né? Todos. Todos os no início de todo capítulo tem um QR code que completa ou traz vídeos ou música. O conceito foi o seguinte, normalmente uma biografia, quando você tem uma biografia, você você já sabe como é que ela é, né, aquele livro que no meio tem algumas fotos em papel couché, um papel mais trabalhado, e aí você ali dentro tem algumas fotos, às vezes do arquivo pessoal da pessoa e tal. Então eu falei assim: "Putz, ok, é legal isso, mas eu queria ter muito mais, eu queria deixar de botar muito mais foto". E eu comecei a pensar, mas também imagina, se eu estiver falando de uma música, será que aquela pessoa conhece essa música que eu estou falando, né? Ou se eu falar de um videoclipe, como é que eu vou explicar um videoclipe, descrever um videoclipe? E como eu sempre fui muito antenado com tecnologia, eu comecei a perceber que o QR Code era uma solução para isso. E aí, eu montei um site na qual esse QR Code levaria para esse site. E mais do que isso, eu fiz uma coisa que todas as letras, todas as palavras que tivessem um negrito, elas estariam dando a dica de que, pô, você deve consultar o QR Code por aquilo. Então foi muito bom, porque assim, o, o número de focos, né, assim, virou infinito, né? Um céu limite. Eh, as referências musicais, os clipes, tudo. E eu achei que foi uma maneira, assim, bem interessante de poder usar uma ferramenta, porque às vezes o cara fala: "Não, tem QR Code". Ele fala: "Mas para que serve um QR Code?", não? Aí eu falei: "Bom, para isso está servindo", não? Hoje em dia, por exemplo, é muito interessante QR Code para Pix, não? É assim, a gente está descobrindo ainda como usar essa ferramenta do QR Code para, no caso, para um livro biográfico como esse, você ter essas imagens todas sendo transplantadas. Isso foi uma discussão até muito grande por conta de direito autoral, por exemplo. Alguém falou assim, mas você está levando para uma foto. Eu falei, estou levando para uma foto que já está colocada na internet. Ah, você está levando para uma música. Eu falei assim, se o cara for lá e ouvir a música, ele vai dar play e isso vai gerar direito autoral para a banda, para o autor. Quer dizer, tipo, eu ainda fui ver quais eram as implicações jurídicas, né, de se fazer isso. Mas, na prática, tudo que estava sendo feito estava, inclusive, favorecendo, entendeu? Porque estava realmente levando aquelas pessoas a conhecerem
um pouco mais do trabalho e gerando direitos autorais por cada play que fizesse. Ô Bruno, você conta com detalhes aqui o início da banda, né, como que vocês se conheceram, e o Bruno que fazia paródia no colégio, que se apresentava os saraus do vocês, né, já em formação. Conta pra gente, assim, faz um resumo aqui desse início do biquíni, como que vocês se conheceram, que depois eu abro pra plateia, que a gente faz junto aqui essa trajetória. Eu, na verdade, eu me achava assinado, né, e e a gente Atinado? assinado, eu me achava assinado. E eu me achei assinado, na verdade, isso aconteceu na quinta ou sexta série, quando uma professora, estava dando aula de música no colégio, e ela estava preparando a gente para um especial de fim de ano, aquelas apresentações que tem, que todos os pais vão, ficam lá vendo as crianças. E e ela estava penando, porque ela estava querendo fazer alguma coisa mais bonita, então ela queria, de repente, que a gente abrisse as vozes, e que algumas crianças contassem, né, na 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 voz principal e a outras fizessem uma segunda voz. Eu fui o único garoto que entendi o que que era aquilo. E aí ela ficou assim: "Você não entendeu?" Eu falei: "Eu entendi, entendi. Você está querendo fazer assim, pá-pá, pá-pá", e o outro pá-pá, pá-pá. Aí eu falei: "É isso". Eu falei: "Ah, maravilha". E aí eu cantei a melodia para as outras crianças e assim ela conseguiu fazer com que nós pudéssemos ter a música cantada em 2 vozes num determinado trecho. E quando terminou a aula, ela perguntou para mim, né, falou assim: "Vem cá, você estuda música?" Eu falei assim: "Não". Ela falou assim: "Você faz escola?" Eu falei: "Não, você falou que era para fazer isso, eu fiz". Aí ela pegou o piano, tocou um pouquinho e falou assim: "Ah, toca esse bem, lá". Eu lararararararara. Aí ela fez várias brincadeiras, entendeu, alterando o ritmo, saltos, com notas, e eu fui repetindo para ela, falei: "Você tem muito bom ouvido, você é muito afinado". E eu guardei aquilo para mim, entendeu. Eu notei que eu era afinado mesmo depois que confirmou tudo, que no dia da apresentação o microfone, o único microfone para pegar todas as crianças estava na minha frente. Aí eu falei: "Uau", já era o líder da minha primeira banda, né, assim. E e aí então, quando chega lá na frente, eu vou para eu saio do meu colégio e vou para um colégio bem maior, que é o São Vicente, no Rio de Janeiro, e eu aprendo, assim, logo nos primeiros dias, os professores de português falaram: "Olha, aqui tem que escrever, cada um vai ganhar um caderno, esse caderno você tem que escrever redação. Redação, um monte de redação, mas tem que ser da tua cabeça. Você tem que criar o tema e desenvolver alguma coisa". E eu escrevia, e toda sexta-feira eu tinha que apresentar. E toda sexta-feira a classe pedindo: "Bruno, tem que ter uma história do Bruno", entendeu. E eu ia lá e contava, era às vezes uma história, uma piada, às vezes era uma paródia, e assim, eu também fui tendo essa autoconfiança de escrever alguma coisa. Então quando veio assim, o ano de 1983, que houve um problema no colégio, que tinham censurado o jornal do colégio e tal, eu falei: "Meu Deus do céu, e agora?", né, assim, eh, a gente podia protestar também, né, a gente e nós nos juntamos, eu foi aí que eu juntei com o Miguel, né, com o Sheik e com o Birita e mais um amigo nosso, né, pra gente seguir: "Vamos fazer uma apresentação lá". Só que nós éramos os caras mais nerds, né, nós não éramos aqueles garotos sarábios, entendeu, que ficavam jogando futebol sem camisa para do suspiro das meninas. A gente não era aqueles caras que iam deixar o cabelo crescer até os ombros e falavam sobre política e não entendiam, não, nós éramos aqueles garotos que se escondiam na biblioteca, entendeu, e ficavam discutindo sobre os livros que a gente estava lendo um com o outro. Miguel tocava só música clássica, né? Miguel só tocava música clássica, entendeu. Assim, então, juntar tudo isso pra gente fazer uma música e a gente se apresentar no colégio, quando a gente se apresentou, a gente conseguiu chamar muito mais atenção do que os alunos que eram engajados, porque exatamente virou, assim, a vingança dos nerds, né, sabe. Era uma coisa assim do tipo: "Epa, espera aí, não é só o cara que está engajado que está falando isso, não, isso chegou aonde a gente não podia imaginar, chegou neles", sabe. E a gente simplesmente tinha uma música que falava, o refrão dizia, isso no colégio liberal tem censura no jornal.
e terminava dizendo: se os padres têm o colégio de Paris, se os padres levarem a mal, vai ser expulsão geral. Então vai ser expulsão geral completa do colégio. E no dia seguinte todo mundo falou: pô, todo mundo reconhecia a gente falou: pô, isso é legal. E, e a gente continuou fazendo. Eu acho que aquele show foi o prazer máximo da gente falar, cara, esse negócio de subir ao palco e falar, né, alguma coisa é interessante. E entre boas investidas e erros grotescos, entendeu? A gente foi aprendendo nisso até a hora que cada um foi para uma faculdade e cada um foi para uma faculdade diferente. Assim, né? Um fazia medicina no fundão, o outro fazia física, eu fazia engenharia, o Birita fazia comunicação social e a gente não se encontrava durante a semana. Mas no sábado a gente ia tocar, só que agora com um novo objetivo, fazer uma música que fosse nossa. E a primeira música que a gente fez, e foi uma sugestão do baixista, né? Ele falou: ah, cara, eu achei que a gente podia falar sobre uma coisa, sobre tédio, porque eu estava na aula, as minhas aulas de física lá no fundão são muito chatas, etc. Né? E ele começou escrevendo, ele mostrou a poesia que ele escreveu, que começava exatamente: TED, não tem um programa. TED, esse amo o drama, me atiro desse prédio. E aí eu, eu falei: vamos desenvolver isso, etc. Uma bela hora eu peguei essa frase, coloquei no final da música e escrevi a letra como ela acabou sendo, sabe? Esses dias em que horas dizem nada. Bom, e você, então a Carol Pija. E aí, quando chegou nessa hora, a gente tinha uma música. A gente falou: pô, legal. Eu não achei que fosse terminar nisso. Sabe, tipo, o baterista do Kid Abelha era amigo nosso, falou: vamos gravar, vamos botar isso pra tocar na Rádio Fluminense. Isso é absurdo. Esse é o hit do verão. Eu falei: não, isso não. Hit do verão vem chegando o verão, é verão, bom sinal, já é tempo. Eu falei: não pode ser, pô, Ted, esse é o meu drama, aquilo, desse. Não pode ser isso, etc. Ele assim: eu aposto, eu duvido, pô. Meu querido saudoso Carlos Mini estava certo. Foi o hit do verão. Então, assim, foi assim que a gente surgiu. E 40 anos passaram rapidamente. Assim, a gente continua 40 anos depois, talvez, com esses garotos de 18 anos morando dentro da gente, fazendo, sabe, a gente pular no palco, fazendo a gente acreditar em mais músicas. Nós lançamos nessa sexta-feira uma música nova, colocamos nas plataformas, sabe? E a gente está sempre acreditando que, ok, pode ser que de repente essa vinha não estourar tanto quanto as outras, ou talvez não, mas a vontade não acaba. A gente está sempre compondo, produzindo, criando. E, no caso do livro, foi a mais longa letra que eu já escrevi. Entendeu? Então, é por aí. Vamos ali para as perguntas? Com quem tá? Com a Letícia. Quem quer perguntar? Vamos começar aqui da frente, a gente vai assim. Boa noite, qual que é o seu nome? Boa noite, meu nome é Sabrina e Bruno. Bom. Começou com a história do nome, né, da banda, que acabou mudando, e tem uma história que eu adoro ouvir do Bruno, que eu queria que ele compartilhasse aqui. Você acha que Hipopótamos de Kart teria envelhecido tão bem como Biquíni? Bom, como sabe, o Herbert Viana foi quem batizou o Biquíni. O Herbert Viana não só batizou a banda de Biquíni Cavadão, tocou guitarra na música TED, mas não tinha os guitarristas. O Carlos Coelho viria entrar tempos depois, já com essa gravação feita. E quando o Herbert falou com a gente, falou: pô, vocês estão montando uma banda, qual é o nome da banda? A gente não tem nome ainda. Quer dizer, tínhamos nomes, e os nomes eram horrorosos. Era Lamprotóxidos flagelibarba, lembra? É uma ideia que Miguel teve quando ele olhou o nome científico de um peixe do apismo das Fossas Marianas. E eu falei assim: nossa, que coisa, é pertinho daqui, inclusive, as fossas. Então, tinha um outro, era Morangotango. Mas aí o Herbert falou: olha, vamos fazer, então, nós vamos... vou dar uma sugestão para vocês: Hipopótamos de Kart ou Biquíni Cavadão. E aí? Aí a gente... nós ficamos com os hipopótamos. A gente escolheu deliberadamente de hipopótamo. E, assim, eu cheguei a fazer desenhos.
assim, rascunhos, desenhando um hipopótamo, um kart todo quebrado, e eu, do que tal, bolando como é que seria, se a gente fizesse uma capa do disco, podia ser esse desenho, não sei o que e tal. E passaram-se algumas semanas, a gente começou a pensar, né, sobre isso, falei assim: "Não vai ser tão legal ser chamado de hipopótamos, né, e a gente lá vem os hipopótamos, isso aqui, né, meu, um som de peso mesmo, né, tal". Eu falei assim: isso vai dar certo e tal". A gente encontrou com o Herbert uma semana depois, e ele chegou já, ele tinha um Fusquinha nessa época, e deu carona pra gente quando a gente estava saindo do colégio. Aí o Herbert falou assim: "E aí, como estão os hipopótamos?", né. Aí a gente: "Não, Herbert, os hipopótamos não dá mais pra ser não, cara". Aí: "Não? Mas tem outra, né, tem o Biquíni Cavadão". Eu: "Não, cara, Biquíni Cavadão, cara, que, cara? Por que Biquíni Cavadão? Não tem sentido". Ele insistiu um pouquinho, daqui a pouquinho ele se valeu daquela arma mais cruel que você pode fazer, né, assim, que é a psicologia infantil, entendeu. Então ele falou assim: tudo bem, vocês não querem, eu vou pegar depois esse nome e eu vou criar uma banda, de repente, uma outra banda que eu possa estar tocando, e eu vou estourar esse nome, vocês vão ver, Biquíni Cavadão vai estourar, vai fazer o maior sucesso". "Não, não, não, esse nome é nosso, esse nome é nosso. Ah, é de vocês agora? É, é, é. Ah, então tá bom, então eu não sabia, tá aqui, então fica com o nome, não, não, eu vou ficar com o nome Biquíni". "Vai ficar, claro, claro". E aí a gente saiu do carro, olhou um para o outro assim com aquela cara de: "Vai durar menos do que os hipopótamos, provavelmente, né". E aqui estou eu 40 anos depois contando essa história. E bem melhor que hipopótamos. Você sabe que tem um fã-clube da gente no Pará chamado os Hipopótamos de Kart, né, eu tinha que ter isso, né, então eles com a camiseta escrito hipopótamo, eu até achei legal, fazer, pô, imagina se esse fosse o nome da banda, agora eu tô vendo na prática o que que aconteceria, né. Assim, e a gente também pensou, falou assim: "Bom, a gente era magreiro naquela época, não imagina hoje em dia, pô, a gente for falar: pô, vocês eram magros, agora estão verdadeiros hipopótamos mesmo, tal". Então, tudo isso veio na cabeça da gente pra não não aceitar. Esse senhor pediu também, vamos fazer com ele primeiro. E aí, Bruna, beleza? Qual que é o seu nome, por favor? Ricardo, como é que foi gravar com o Renato Russo, né, a música Múmias? Fala um pouquinho aí pra gente. Bom, quando a Legião chegou no Rio de Janeiro, houve uma grande movimentação entre bandas que estavam ali para meio que recebê-los. E vamos entender assim, tipo, até aquele momento a Legião não era o que nós vemos hoje, a Legião. Era uma banda de Brasília chegando, mas que tinham naturalmente amigos, e como os Paralamas já conheciam da época de Brasília e tudo mais, então todo mundo se mobilizou para dar sim, uma ajuda, né. Eh, desde tipo, ah, levar mudança, assim, foi um comitê de boas-vindas para a Legião. Eh, e o sexto show que o Biquíni fez foi no Clube Monte Líbano, na festa de 3 anos da Rádio Fluminense, foi quando eu, durante a passagem de som, um barulho infernal, todo mundo batendo de teatro, quando entra um cara e senta numa case, abre um livro e começa a ler. E daquele som insuportável, então lendo, lendo, etc. Esse era o Renato, né. E e aí a gente é apresentado, assim, e depois a gente começa a fazer muitos programas de TV. A Legião, no primeiro disco dela, fez toda a peregrinação de programas de auditório, assim, programas infantis com participação de artistas. Então, a gente se encontrava muito nos camarins dessas TVs, a TV Manchete, alguma coisa da TV Globo, alguma coisa do SBT, todas essas coisas a gente ia fazer programas e volta e meia encontrava, né? Tá dizendo: "Ih, olha aí, o Legião tá aqui também". Era um tempo muito demorado para a gente perdia assim, tipo, 6 horas do nosso dia, numa gravação de TV para um programa igual que estava sendo feito. Chegava lá, tinha que esperar todo mundo, vai, agora bota o público, agora grava algumas cenas, brincadeira daqui, agora atração musical, Legião Urbana, ou Biquíni, né. Então, sobrava muito tempo pra gente bater papo, conversar, tal. Quando nós fomos gravar o álbum,
Cidades em Torrente. Eh, Alguém perguntou pra gente: "Pô, não vai ter nenhuma participação especial além da do Herbert, que já tinha tocado guitarra em TED?" E o Herbert, como tinha se oferecido para fazer o solo de uma música chamada Inseguro de Vida. Mas assim, não vai ter ninguém cantando alguma coisa e tal. Aí eu falei assim: "Pô, de repente poderia chamar o Renato Russo para cantar." E eu pensei no Renato porque eu vi o Renato cantando e cara, o Renato canta muito bem. Eu ouvi o primeiro disco da Legião e falei: "Cara, esse cara canta muito." E eu sempre pensava assim: "Pô, se for para cantar com alguém, pô, tem que ser alguém tão bom ou melhor do que eu. Eu não vou chamar alguém para cantar pior, entendeu? Eu quero fazer uma coisa, uma faixa budista que, pô, cresça com a participação." E aí eles falou assim: "Pô, mas aí se você disser não", eu falei: "Ah, cara, não, a gente já tem, vamos lá", né. Só que tem uma coisa interessante, o Renato nunca tinha, gravado fora da Legião. Então quando ele recebeu esse convite, ele ficou muito contente. E a música, inicialmente, a gente tinha pensado em ser domingo. Porque na verdade eu não tinha muita ideia do que fazer. "Eu vou chamar ele pra cantar?" "Sim, vamos lá, vai ser ótimo." Quando ele perguntou: "Qual música?" A gente ainda não escolheu a música, assim, e tal, mas tá, tudo bem." Aí tinha um trecho de domingo que eu falava assim: "Sonho acabar domingo, ah." Aí eu falei isso pra ele falou assim: "Eu posso." Aí ele falou: "Eu posso fazer o uá", entendeu? Aí ele fez um "ué." E cara, anos e anos a gente se encontrava e ele falava assim: "Uá", sabe, né, fazer "uá." Essa essa cena era típica dos encontros que a gente tinha com o Renato. Poucos, por sinal, porque a vida deles a partir do disco 2 foi uma loucura. E só que faltando, assim, tipo, 2 semanas para ele gravar, mais ou menos, nós fizemos a letra de Múmias. E eu pensei: "Cara, é essa música que o Renato tem que cantar, porque eu não tenho fôlego para cantar. Errar não é humano, depende de quem era, esperando pela vida, vivendo só de guerra. Errar não é humano, depende." 4 vezes, não vai, sabe. É legal ter essa coisa de passa, não é, um passar a bola para o outro. E a gente: "Não, beleza." Mas não existia muito como falar isso para o Renato, quando ele praticamente chegou lá, falou: "Olha, a música vai ser essa." Ele: "Nossa, uau." Eu dizia: "Não, na verdade, não seria também, né, a gente vamos passar a letra aqui." Aí a gente mostrou Múmias pra ele, e ele falou assim: "Pô, legal." Tinha uma banda inglesa chamada The Stranglers, que o Renato era super ligado nessas coisas de pequenas bandas inglesas que estavam acontecendo, e eu me lembro que ele falou assim: "Pô, essa música tem um certo quê de Stranglers, não, que é uma banda punk com teclados." Então, e a gente estava usando muito teclado nessa canção, na versão inicial, em 86. Então, eh, a gravação foi rápida, foi um biombo de madeira aqui, eu de um lado, ele do outro, e a gente, acho que em 2 takes, a gente matou a música. A partir dali, assim, a gente quase não conseguiu mais se encontrar, então nunca houve um registro ao vivo disso. Eh, o Renato, uma vez eu encontrei com ele num programa ao vivo da Rede Globo chamado Misto Quente, em que tem registro da Legião tocando e tem registro do Biquíni tocando. E os registros foram no mesmo dia. Mas quando eu encontrei com ele, a primeira coisa que ele falou assim: "Cara, não sei a letra mais, entendeu? Não sei nada, etc." Eu falei assim: "Ó, cara." Eu falei pra ele: "Não, não se preocupa não", né. E é tão engraçado isso, tipo, né, a gente avaliando assim: "Caraca, cara, a gente perdeu a chance de falar, não, vamos relembrar aqui alguma coisa e fazer, né." Mas não, a gente deixou pra lá. A gente também era muito envergonhado, sabe, a gente não queria ficar abusando. E fizemos, essa música fez parte do nosso repertório até 1996, quando ele faleceu. A partir disso nós entramos num luto e ficamos 5 anos sem tocar música nos shows. E só voltamos a tocar em 2001, quando fomos gravar um disco, em que a gente revisitava várias canções, de bandas contemporâneas, né, inclusive gravamos Angra dos Reis, nesse disco. E quando falaram assim: "Pô, podia ser Mundo Biquíni", eu falei assim: "De repente podia ser Múmias." E aí eu falei assim: "Mas quem vai fazer a segunda voz?", né. Eu falei assim: "Cara, eu acho que a gente tá no timing perfeito. Agora com os computadores a gente consegue botar a voz dele." E a gente fez um novo arranjo e colocou a voz cantando com a gente. O que, assim, eu me lembro no dia foi forte, assim, a gente, né, a primeira vez a gente pegando aqueles áudios, depois de muito tempo a voz isolada, botando ali nos computadores, acertando, né. E de lá para cá, a música se tornou um grande sucesso.
E, diga-se de passagem, também aconteceu uma coisa muito curiosa, pelo fato de que ela foi lançada no ano de 2001, e pouco antes da gente lançar, eu estava conversando, cara, eu não sei nem como é que eu vou explicar essas músicas, porque o que eu vou falar? A música foi feita na época da Guerra Fria. É, Múmias falaram muito sobre o medo do mundo acabar, da Guerra Fria, sei o que e tal, das guerras que poderiam acontecer. Eu falei, qual sentido a gente está falando isso agora? E a gente lançou a música e poucos dias depois veio o 11 de setembro. Entendeu? E aí a música, pum, ela entrou, ela já poderia ter entrado forte na rádio, ela veio com uma intensidade muito maior, porque ela realmente traduzia aquele momento, aquele espírito todo que nós estávamos vivendo lá em setembro de 2001. Bom, não, agora é ela. Boa Seu nome? noite, meu nome é noite. Luciange. Na verdade, eu não tenho uma pergunta, não. É um agradecimento e um depoimento, curtinho. O Biquíni Cavadão, o Bruno, sempre foi muito importante na minha vida musical. Amo música, né? E foi muito importante. E falando dessa questão da tecnologia, como que o Biquíni Cavadão, né, esse livro todo cheio de QR Code, foi a primeira banda que eu não me lembro o disco, porque tem uns bons anos, que veio, né, no CD com um e-mail para poder entrar em contato. Então era muito interessante, porque era a chegada da internet e a banda dando essa oportunidade do fã entrar em contato. E aí eu e minha irmã, a gente escreveu um e-mail pedindo, porque o Bruno, né, Biquíni Cavadão, viria fazer um show em Belo Horizonte para cantar Sobrancelhas. Sobrancelhas é uma música maravilhosa, mas é lá do B, não se tocava no show. E aí, dias depois, a gente recebe um e-mail respondendo, pedindo o nosso telefone. Tá bom. A gente achou que aquilo ali era um trote ou era alguém que estava respondendo e tal. Passou o dia, a gente se aprontando para ir ao show, toca o telefone fixo, né, de casa, de telefone fixo, minha mãe atende e fala assim: tem um tal de coelho querendo falar com vocês. Aí foi muito engraçado e a gente voou pro telefone, cada uma pegou um, porque tinha ramal, né, extensão, né? Cada um pegou um, e aí a gente conversou um pouquinho com o coelho, ele chamou o Bruno e o Bruno cantou Sobrancelhas pra gente. Foi espetacular. Então é um agradecimento muito grande. Obrigado. Que bom. Muito Poxa, obrigado. trazer, poxa, que história. Conta um pouquinho, Bruno, dessa entrada na internet, né, vocês foram pioneiros. A entrada na internet aconteceu, bom, aquela velha história do ligar os pontos, né? Eu fui fazer faculdade, como eu falei, de engenharia na UERJ, no Rio, e o meu foco não era ser cantor, né? O meu foco era trabalhar com engenharia de sistemas de computação. Eu era, assim, fascinado por computadores, eu era fascinado por linguagens de computação, mas aquilo ali, no meio da faculdade, tinha uma banda no meio da faculdade, e eu tive que mudar todo o meu caminho, né? E, e aí o que aconteceu foi que, quando chega em 1994, que a gente vai fazer a gente é convidado pelo Jornal do Brasil para conhecer a internet. E a gente entra no local, começa a ver tudo aquilo, eu falei assim, caramba, eu saí de lá já falando, olha só, a gente tem que entrar nisso. Aí a pessoa falou, isso é coisa de nerd, Bruno. Eu falei assim, não, isso, cara, isso não é coisa de nerd. Isso vai mudar a nossa vida, a vida de todo mundo. Assim, as coisas não vão ser mais as mesmas, a gente precisa mergulhar na internet. E tanto é que, pô, eu me lembro que quando a gente deu uma nota num jornal dizendo, agora nós temos um e-mail, que não é nada, o e-mail da gente era biquinicave@ax.ibase.org.br, entendeu? Porque, primeiro porque não podia escrever Biquíni Cavadão, assim, tipo, era exatamente isso, você só podia ter 10 caracteres no começo, né? Então, no caso da gente era Biquíni Cave, e, e, e aí o provedor que tinha era esse, ax.ibase.org.br. Não tinha essa coisa de. Aí a gente correu atrás para entender como é que fazia para ter um domínio, para ter o biquíni.com.br. E de lá a gente foi pioneiro em várias outras coisas, na forma de transmitir
a gravação de um disco. A gente colocou uma câmera e tirava fotos, e essas fotos, elas a cada 2 minutos se renovavam dentro do site da gente. Quando eu falo renovavam, significa que não estavam. Faz uma foto. E aí, vamos ver. As fotos se renovavam a cada 2 minutos e levava quase 2 minutos para a foto entrar na sua tela, por tamanha a velocidade baixa. A gente fez isso, a gente usou muito isso. Eu me lembro que eu escrevi um diário da gravação do disco, do 7º disco Escuta Aqui, sem entender que o que eu estava fazendo ali naquele momento teria um nome. E o nome era blog, entendeu? Então a gente foi, assim, fazendo coisas de uma forma muito instintiva, mas que estavam completamente conectadas com uma série de descobertas e de avanços dentro da tecnologia da comunicação. E fizemos, o disco que ela está falando é o biquíni.com.br, de 1998, em que a gente batalhou para que o disco viesse dentro dele, se você colocasse no computador e abrisse meu CD, tinha um kit de acesso à internet. Porque muitas pessoas tinham um computador e não sabiam que eram capazes de acessar a internet com aquilo. Bastante pegar a linha do telefone fixo, colocar na placa de fax modem, não? Assim, de preferência, fazer uma ligação depois da meia-noite, porque aí só contaria um pulso telefone, entendeu? Né? Então, e aí o pessoal morava na internet nas madrugadas de sábado, né? E fazendo tudo isso. Então foi um momento muito interessante para a gente, para a gente promover o nosso trabalho, porque a gente sentia uma coisa assim, eu ficava muito triste porque a gente não conseguia divulgar o que a gente pensava. A gente dependia de várias coisas. Dependia, por exemplo, de uma revista como a Bis. Era mensal. E aí a gente várias vezes deu entrevista, quando chegava a revista, não, a matéria de vocês caiu. A matéria de vocês caiu. Eu falei, agora não, agora eu posso publicar no meu site o que eu tenho que dizer. Pô, estou a fim de fazer um projeto novo. As pessoas podiam ler o que estava acontecendo. E antes da internet, a gente teve, essa vontade sempre existiu. Tanto é que desde o 2º disco da gente, a gente botou uma caixa postal. E essa caixa postal tinha o nome de uma música do 1º disco da gente. A música era Cadela Pornográfica. Então, assim, a gente fez a caixa postal chamada Clube da Cadela Pornográfica. Assim, é uma coisa tão surreal pensar nisso hoje, porque imagina você, né, pai da sua filha de 13 anos, etc., que chega em casa, chegaram algumas cartas, deixa eu ver aqui, eu tenho aqui a conta da Copasa, aqui, ó, da CEMIG e tal, então uma carta aqui para minha filha, de quem é? Clube da Cadela Pornográfica, entendeu? Pô, sabe? E aí, pô, que é isso, né, tal, não, pai, não, Biquíni Cavadão, nossa, piorou ainda, pô, pornografia, Biquíni Cavadão, ô minha filha, o que você está fazendo? Então, e a gente teve esse clube, né, a coisa era simples, quem escrevesse pra gente, a gente guardava o nome, botava numa base de dados e depois mandava um jornal, zine, xerox, entendeu? E recebia as informações, tudo, porque a gente falou, cara, eu não vou ficar dependendo de ficar falando com o jornalista para ver se encontra na matéria. Eu não vou ficar dependendo da revista tal, entendeu? A gente vai mandar as informações para quem quiser nos perguntar, a gente vai fazer isso chegar a eles. Então a gente movimentou isso por 7 anos. Até que então a gente percebeu que, pô, era muito mais fácil a gente apertar um botão e mandar todas as informações para todos os fãs cadastrados. E assim a gente inventou o spam. Então, Bom demais. Vamos para a próxima pergunta ali. Aqui também tem, vamos ali primeiro desse lado agora. Boa noite, qual é o seu nome? Meu nome é Elter. Os anos 90, eu vi que ficou conhecido como o sucesso do rock nacional, mas eu notei que uma banda, por exemplo, o Titãs não tinha a ver com Kid de Abelha, que não tinha a ver com o Geriza, não tinha a ver com o Plebe Rude. E assim, aí eu fico. Aí quando eu via o Biquíni, eu ficava pensando, vocês se consideram uma banda de rock ou uma banda pop? Essa é uma pergunta. E a outra é o seguinte, gosto de ter, comparado aos outros países, igual nos Estados Unidos, você tem um bloco de bandas.
também tem 10 bandas heavy, 100 bandas do grunge. Aí, só que aqui no Brasil, eu vi que cada banda era muito diferente uma da outra. Aí eu fico pensando, um movimento que foi tão genial nos anos 80, qual foi o grande motivo de ter perdido tanto espaço nos dias atuais? Bom, tentar responder a primeira pergunta para você, dizendo que, cara, a gente nunca se preocupou com essa rotulação. Na verdade, a gente estava inserido dentro de um movimento rock. Então, hoje em dia, a gente se considera como uma banda de rock nacional, mas com um leque muito aberto. A gente já gravou músicas do Biquíni, só falando das nossas experiências, sem participações externas. Nós já gravamos músicas nossas que, pô, parece que samba. Agora, Arpos é uma canção que a gente que era toda uma bossa nova. A gente foi abrindo o leque, a gente nunca se preocupou com isso. Nosso primeiro disco, por exemplo, a gente gravou com bastante cordas, com metais, etc. A gente falou: "Cara, eu não estou preocupado em soar rock", entendeu? Eu teria que estar que as músicas soassem bem, era a maior preocupação da gente era: as músicas têm que soar bem, elas têm que ser legais. E dentro disso, então a gente foi inserido dentro desse contexto de rock. Eu me lembro que teve uma entrevista uma vez que um crítico, que foi entrevistar a gente para um jornal, ele ficava insistindo de que nós éramos um grupo dark. E aí, ali eu falei assim: "Mas pô, não, porque essa música Tédio, é muito, vocês fazem essa coisa do rock deprê, etc." Eu falei assim: Não, cara, é apenas uma música, não é um conceito, entendeu?" E aí eu me lembro que a gente saiu tão irritado com aquilo, que no dia seguinte a gente foi fazer um show para se apresentar, e a gente falou assim: "Bom, olha, a gente vai tocar uma música bem dark hoje para vocês." E a gente, cara, simplesmente a gente saiu à tarde e começou a tocar: "Nega do cabelo duro, que não gosta das pentear, não passa na baixa do tubo, nega eu começa." Cara, e eu me lembro que tem uns caras com o corte moicano, assim, assistindo, eles olhando um para o outro, tipo, what the cara, o que que aconteceu com esse cara? Por que que eles estão fazendo isso? Entendeu? E a gente falou: "Pô, ficou legal, né, vamos continuar tocando isso aqui." A gente fez uns 5 shows tocando Fricote, entendeu, pra total espanto das pessoas. O Luiz Caldas adora a gente até hoje, mas a gente se encontra, ele: "Ô, meu querido." Então, a gente nunca se prendeu a isso, sabe. E sempre fez, tanto que você tem essa fase de 98, por exemplo, é um rock muito mais eletrônico que a gente fez. Eh e não só a gente, o Ira fez um disco, assim, bem mais eletrônico, o Lobão fez um disco bem mais eletrônico nesse período da década de 90, o Kid de Abelha fez um disco de remixes, né. Então são várias vertentes, são várias coisas, assim, não precisa ser apenas uma coisa só. Eh, e a gente fez dessa forma. Para te explicar outra história, por que que o rock perdeu espaço, eu não acho que o rock está tenha perdido o espaço. Claro, a consequência é essa, mas o que eu acho que aconteceu é que o sertanejo, por exemplo, ganhou mais espaço, entendeu? E eu defendo muito uma ideia de que as pessoas precisam aprender a compartilhar coisas boas, elas precisam compartilhar bandas que elas queiram descobrir agora e falar: "Essa banda é boa." Não adianta, é muito comum ver nas redes sociais as pessoas só criticando quem está no topo das paradas. Não é assim que a gente vai tirá-los de lá, entendeu? Se você não gosta, elogie, de repente, uma banda que você acha legal. Se você juntar mais outro, mais outro, mais outro, daqui a pouco aquela banda começa a subir. Para ela subir, alguém vai ter que cair. E daqui a pouquinho, aquela banda está chegando lá entre os primeiros lugares, e o cara que era no primeiro lugar vai caindo. É um efeito meio Arquimedes às avessas, entende? É a pressão que você faz aqui, ó, é de baixo para cima, não de cima. Um puxa de baixo para cima. E é isso que pode fazer com que a gente possa melhorar, de repente, a situação do rock. Eu não estou nem falando sobre qualidade musical, não me interessa, porque eu acho que, pô, é o povo que está escolhendo o que quer ouvir, né? Ninguém está impondo nada. Então, mas eu acho assim, que se você gosta de um estilo, você vai lutar para que determinadas músicas, que podem ser do Biquíni, mas pode ser de uma bandinha que está começando, e vai chegar lá. E aí você vai ver esses caras ganhando esse espaço. Se a gente compartilhar poesia, se a gente compartilhar uma canção com uma boa letra, etc., mas não, a gente compartilha normalmente, assim, olha que
que artista horroroso, olha que tosca essa música, olha que, ao invés de, o tempo que a gente poderia falar, olha que cantor legal, olha que pérola essa poesia desse menino que está fazendo aqui, olha que talento essa garota cantando, isso aqui e tal. Mas a gente não faz isso. A gente perde nosso tempo falando mal das pessoas. Se a gente não usar para falar bem, vai crescer, assim, nossa, imagina o que pode surgir de coisa legal, vai ganhar espaço, né? Deixa eu, vamos para porque você já fez a pergunta, né, nosso tempo já esgotou, já deu 1 hora de papo, que é o nosso limite. Aí eu quero ver quem que levantou a mão, aí eu vou pedir para ser bem objetivo e o Bruno também, para a gente Pode conseguir responder a todos. Porque senão vira uma conversa de um só e o Bruno continua no mesmo assunto e não dá oportunidade das outras falarem, não, tá bom? Ali, Letícia, por favor. Boa noite, qual que é o seu nome? Boa noite, Josiane, Bruno. Meu nome é Guilherme. São 2 perguntas rapidíssimas. Bruno, você está aqui em BH, em Minas. Qual foi ou se houve influência do movimento do Clube da Esquina na carreira do Bruno? E a outra pergunta, qual foi a importância ou a importância da história da Rádio Fluminense pro Biquíni Cavadão? Vou responder essa última primeiro. A Rádio Fluminense foi, na verdade, a maternidade de boa banda, boa, boa parte das bandas do rock, né? Assim, as primeiras demos do Kid de Abelha, as primeiras gravações dos Paralamas, da Plebe Roots do Capital, do Biquíni, né, da Legião, todas elas tocaram lá. Tá uma coisa que, assim, hoje a gente sente falta de alguém que tenha coragem de falar assim, espera só um instantinho, para tudo, eu quero tocar isso porque eu acho que isso é legal e quer mostrar uma coisa legal. Como a gente estava falando exatamente sobre compartilhar coisas boas, né? A Rádio Fluminense falou assim, eu vou apostar nessa ideia. E foi isso que aconteceu. E quanto a Clube da Esquina, lógico, poxa, eu cresci, como eu falei, ouvindo os músicos que meus pais ouviam, e pô, e, assim, Clube da Esquina foi com certeza uma coisa muito importante que eu ficava assim, chocado com a voz do Milton, né? Assim, a primeira vez que eu ouvi Milton, na verdade, foi com o Que Será a Flor da Terra, com ele cantando com o Chico Buarque, e, o solo dele, eu falei, caraca, cara, que coisa, que voz é essa? E depois vinha, tipo, a primeira banda de rock, assim, brasileira que eu ouvi, que eu falei, caraca, como é legal isso, foi 14 Bis, entendeu? Então, assim, os mineiros tipo, têm, né, uma produção incrível, fantástica, e com certeza fazem parte da minha formação musical. Próximo aqui, era Lu. Você, ela vai te entregar o microfone, qual que é o seu nome? Mônica, boa noite. Ô Bruno, conta pra gente de onde veio a ideia de convidar a galera pro palco no Mundo da Lua e continue fazendo, que é um dos momentos que a gente mais gosta no show. O princípio é simples. Eu acho que pelo menos uma pessoa no meio daquela multidão toda tem que estar sentindo o que a gente está sentindo no palco. Então, a ideia é essa, né? E eu chamo essa pessoa sempre para cantar exatamente no Mundo da Lua. Todo mundo já sabe que vai acontecer aquilo e sempre é diferente, sempre é especial, né? Eu passei muito tempo só chamando os meninos, porque as meninas quando subiam começavam a chorar e eu queria abraçar e beijar todo mundo. Aí eu falei assim, não sei, é assim, naquele momento ali que eu vivia, eu falei assim, não sei, eu ficava com medo, entendeu? Aí um dia eu falei assim, não, vamos fazer. Aí a gente começou a chamar, e de um tempo pra cá eu só tenho chamado meninas, inclusive, entendeu? E elas têm, assim, dado um show fantástico, né? Eu acabo sempre gritando no final, por mais mulheres no rock. Não, agora eu tô sabendo de uma história em casa do Bruno, que chamou alguém para subir, né? Conta essa história, que tá vindo pro segundo livro, que ele já adiantou que vai ter outro livro. É porque eu fui fazer um show em Jaboticabal, São Paulo, aí eu chamei o cara pro palco, né? E era um palco baixo, então como era um palco baixo e era um salão de um clube, assim, eu deixei ele no palco e fui cantar no meio da multidão também. Então o cara ficou agitando tudo lá no meu lugar e eu fiquei dançando com o pessoal. Foi muito legal. Na hora que eu fui subir no palco, quem disse que eu conseguia subir? O segurança não me deixava. E eu falei assim, por favor, eu tenho que subir. Ele, não. Eu, por favor, eu tenho que subir. Não. Entendeu? E eu fui ficando nervoso, e a música, e a banda não quer nem saber, assim, no fim, sabe? E aí, uma bela hora, eu vou e pego, eu falei assim, cara, eu vou ser massacrado agora. Mas eu peguei a cabeça do segurança pelos bochechos, assim, olha quem tá ali no palco. Aí o cara começou a olhar, olhou pra mim, pode subir. Mas foi tenso.
Vamos lá, qual que é seu nome? André Rocha, conheço o Bruno há muitos anos, ele fez a orelha do meu livro, o livro só vendeu por causa da sua orelha, cara, cilhada. E para mim você é um poeta, compositor musical, eu acho que você falou do Renato Russo, tá no mesmo nível que Renato Russo, Cazuza para mim. E, e falando de um outro poeta, que é o Chico Buarque, da música Futuro dos Amantes, se você tivesse que pegar uma música sua e colocar numa cápsula do tempo para os ETs acharem daqui a uns anos, não muitos parece, os ETs acharem que música que seria essa da cápsula do tempo. Boa noite, Bruno. Placa. Eu acho que seria bem-aventurados sejam aqueles que amam essa desordem. Nós viemos a reboque, esse mundo é um grande choque, né? Então, ou viemos preparados para almoçar soldados, chegamos atrasados, sumiram para a cidade antes de nós, entendeu? Pô, que legal, cara, que legal. É, Múmias, como eu falei, assim, em 1983 eu fui fazer 2 meses estudando na Inglaterra e eu vi de perto como é que você vivia na Inglaterra em 83. Era assim, tinha no meio dos comerciais tinha uma coisa, aviso do governo. Se uma bomba atômica cair em Londres, procure abrigo debaixo da terra, no porão, você tenha reservado já algumas coisas como água, com comidas enlatadas. E saiba que, poxa, se você mora em Londres, é uma pena. Mas se você mora a 300 quilômetros de Londres, talvez você consiga sobreviver. Era uma coisa surreal, cara. E aí aquilo veio na minha cabeça muito. Tal. Quando a gente foi escrevendo aqui de Números, era a ideia, assim, tem várias coisas, era exatamente tipo, se alienígenas chegassem na Terra, mas a Terra já tivesse acabado. Entendeu? De tipo, vamos fazer uma invasão. Ué, mas acabaram. Já não tem mais nada para conquistar, eles já destruíram. Quase que uma coisa, uma tática de terra arrasada, literalmente planeta Terra arrasado. Sim. Então, foi daí que veio essa ideia. Eu espero que os GTs sejam mais condescendentes com a gente, mas eu acredito que os GTs, na verdade, já estejam entre nós sobre um nome de inteligência artificial. Agora ali, vamos para 2 últimas. Coincidência. Prazer, eu sou o Gui. Você acabou de falar de inteligência artificial e minha pergunta tem relação a isso. Como você vê o futuro da música agora com o crescimento das inteligências artificiais de todos os tipos, né? É uma ferramenta, entendeu? É a mesma coisa que você perguntasse, de repente, para o cara ledado na pedra, falou assim, o que você acha vai ser o futuro da humanidade agora que surgiu o machado? Vai ser ótimo para cortar árvores, degolar pessoas. Entendeu? Assim, tipo, né? A gente pode fazer o uso que a gente quiser disso tudo, mas é como você vai usar a ferramenta que é importante, entendeu? E infelizmente a humanidade há muitos anos, séculos, milênios que não faz update, entendeu? Não existe nenhuma atualização para a raça humana, entendeu? Você tem 1000 updates de tudo quanto é tipo, mas para a raça humana não existe esse update. E a gente precisa urgentemente fazer algum tipo de... A gente podia resetar alguma coisa aqui, porque a gente está muito contaminado, a gente está com um monte de vírus, e a gente muitas vezes está fazendo mau uso de ferramentas que poderiam ser muito boas. Então, assim, o que eu espero do futuro da arte como um todo é que a gente possa ter um aprendizado e que seja uma ferramenta para a gente criar e não simplesmente para a gente pedir para ela criar. Até porque, veja, tudo que a inteligência artificial fez foi criar com base em toda uma conquista feita por nós em séculos, entendeu? Agora, avança para mais 100 anos na frente e pede para a inteligência artificial fazer alguma coisa que soe como alguma coisa de 2080. Vai ser, na verdade, nós vamos começar a fazer cópia da cópia da cópia da cópia, e não vai conseguir chegar a um resultado criativo. A nós sempre foi dada essa chance de fazer criações, sabe, de pensar fora da caixa, bem mais. E pode ser que a inteligência artificial chegue a esse ponto de pensar fora da caixa? Pode ser. Mas, assim, o princípio que sempre nos moveu foi a originalidade, a ideia de fazer alguma coisa diferente, né, usando as ferramentas que a gente tinha à mão. Essa é mais uma. Eu espero que a gente saiba usá-la. Aqui.
Thiago, essa Boa noite. boa noite. Meu nome é Léo D'Angelo, é um prazer estar falando com você, Bruno. Tô para te dizer que você e o Biquíni foi realmente uma das minhas principais referências na minha formação musical, né. Então eu gosto de música a partir da Legião, da Biquíni, então, foi referência para mim pesada nisso. Uma dúvida minha é o seguinte, você acabou de falar que tá lançando uma música agora, já lançou. Eu sou cantor, compositor também, e no mercado hoje que a música é pouco explorada em letra, melodia, harmonia e música cada vez mais curtas, né. Eu tenho música minha, quando eu escrevi, eu vou ver, ficar com 4 minutos, dou uma dó lascada para diminuir aqui, para mudar alguma coisa, para entrar dentro de um formato. O que você fala sobre isso? Você tem essa preocupação ou você tá um pouco fora disso? Só para ter essa opinião sua. Cara, às vezes as músicas da gente passam por um produtor musical e um produtor que às vezes fala, cara, com a minha experiência, se você não fizer a tua música começar logo, entendeu? O dedinho de skip vai acontecer, entendeu? Aí a gente, eu falei assim, mas depois de 3 segundos o Spotify já diz que o cara ouviu a música, não. Tem essas coisas assim. É muito estranho, é muito estranho. Então, eu acho que a gente tem que fazer, continuar insistindo no que a gente quer fazer, entendeu? É que nem eu falou assim, a gente, uns anos atrás, alguém perguntou pra gente, mas irmão, mas essa música é muito legal, vocês têm alguma coreografia pra ela? Entendeu? Aí eu, não tenho coreografia pra fazer pra essa música, não. Sabe? Então, assim, pô, que pena, porque, pô, agora tá bombando esse negócio, sabe? Tal, olha, um trend agora é que você tem que fazer assim e depois você vai levar um balde de gelo na cabeça. E eu falei, cara, desculpa, essa música para mim tem que ser feita com a cabeça, com o coração, tem que ser feito com atitude, tem que ser feito com essas diferenças. Eu vou continuar fazendo dessa forma. E, cara, às vezes a gente diverge tanto, daqui a pouquinho você tá no trend, porque você agora, olha que legal, o cara fez essa música muito boa deles, porque tem uma coisa que a gente tinha pensado, que você pode usar as palavras para fazer uma letra legal. Entendeu? Pode ser que a gente dê a volta e consiga chegar nisso. Porque a sensação muitas vezes que eu tenho é que a gente está não querendo desmerecer, não, mas às vezes a sensação que eu tenho é que assim, existem muitas pessoas fazendo coisas lindas, mas o holofote não está em cima delas. Entendeu? O holofote não está. O holofote está exatamente agora no palco com um cara que está tirando uma meleca e está fazendo uma bolinha com ela e depois comendo. E como as pessoas estão vendo muito mais aquilo do que o cara que está fazendo, às vezes, uma coisa mais bonita atrás, o cara falando, nossa, será que essa bolinha é redonda mesmo? Não conseguiu fazer um cubo? As pessoas ficam discutindo as coisas mais estapafúrdias em cima, às vezes, de uma coisa que não tem valor. Porque o holofote está em cima, às vezes, de alguma coisa que não tem valor. Entendeu? E a música passa a ser um meme. Quando a música voltar a ser música, né, me chama. Bom, Tem muita música. Tá sendo só? E a gente ia falar sobre isso rapidinho, esse assunto, dos compositores também, que tem muitas músicas, eu acredito que você também, guardadas, né, por momentos que dê para ser lançado ou não, ou para mostrar para alguém. fazer música não é uma coisa fácil. E, assim, gravar, por mais que o que você possa ir para um estúdio gravar, hoje com muito mais facilidade do que, por exemplo, na década de 80, 90, a gente, sabe, torna aquilo ali realmente um processo de, sabe, não, precisa melhorar isso aqui, não, o som não tá bom, a gente é muito cuidadoso, a gente realmente lapida cada música que faz. E a gente coloca uma dose de energia e de suor para sair do jeito que a gente está imaginando sonhando muito grande. Então, acaba que a gente não quer ficar lançando músicas nesse momento, numa proporção muito grande, uma quantidade muito grande, para a gente ter exatamente aquela coisa, um espaço que não está dentro desse holofote. Então a gente vai continuar fazendo música, nós estamos lançando aqui, mas vamos lançar 4 músicas, lançamos uma em fevereiro, nessa sexta-feira lançamos uma nova, chamada Uma Viagem. Em maio vamos lançar em abril vamos lançar uma chamada Mãos, e finalmente o EP de 4 músicas termina com uma chamada Você Tem Que Merece Ter. Cada uma delas a gente, nossa, mergulhou muito, e depois vamos entrar no estúdio novamente, tem outras músicas legais para fazer, sabe? Mas a gente não quer fazer corrida.
E a gente ainda seleciona, briga mesmo, do tipo, não, peraí, essa aqui é melhor que a outra, não, vamos votar. Né? E às vezes, por exemplo, às vezes eu perco uma votação, nossa, eu fico injuriado, mas a banda é unida até hoje há 40 anos por causa disso. A gente respeita a decisão da maioria. Falei, tá bom, ok, então vamos lá, vamos lançar essa outra música, etc. E às vezes eu dou com os burros d'água, a música é boa mesmo e tal. Era só uma vontade do meu, como é que se diz? Era uma vontade egoísta minha de que fosse a minha música e não a do Coelho ou do Birita, etc e tal, entendeu? Mas a gente abre, dá a mão à palmatória e fala, não, realmente a música é boa, pô, ficou legal, o resultado ficou bonito e tal. Né? Então é assim que a gente vai fazendo e temos muitas músicas para lançar, muitas coisas para fazer, com certeza. Vai ser só uma questão de tempo. E a gente finalizar esse EP dos cumulativo, uma parte das comemorações dos 40 anos. Sim. Como que vocês estão se organizando para celebrar com o público esses 40 anos e entre esses? Nós começamos com esse show no Circo Voador, porque o marco zero do Biquíni ele é o show que acontece no Circo Voador no dia 16 de março de 1985. Esse show chamava-se Medidas de Impacto, nome este dado porque Tancredo Neves assumiria a presidência da República no dia 15 de março de 85 e prometia já para o primeiro dia medidas de impacto. E nós então fomos fazer esse show, né, em conjunto com várias outras bandas e tivemos a felicidade de poder celebrar no dia 15 de março agora no Circo Voador, ou seja, que felicidade, não só o Biquíni fazer 40 anos, mas 40 anos depois está ali, atrás dos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, a mesma casa onde a gente se apresentou. Né? E fizemos esse show, foi emocionante, foi muito, muito bom, um pontapé inicial para uma turnê gigantesca que a gente deve seguir até 2026, pelo menos, né? Levando para várias cidades, um show com muita renovação, com muita coisa. Eu devo aproveitar esse período também para começar a escrever um novo livro que vai, ao contrário desse, vai ser um livro menos cronológico, esse quer contar a historinha ano após ano, etc. O outro vai ser um livro cheio de curiosidades, casos, né, das histórias de Jabuticabal, é uma delas, assim, a gente vai contando curiosidades e um pouco de como é que funciona na prática uma banda na estrada, o que acontece, entendeu? Quais são os perrengues da gente. Então, o livro está, por enquanto, com o título provisório de Em Algum Lugar no Tempo, né? Que é também um título de uma outra música do Biquíni, né? Então, já dá a ideia de que realmente pode ser vários lugares diferentes no tempo. E a gente vai estar fazendo essa turnê gigante. Vamos tocar em Belo Horizonte no Pride desse ano, isso já está certo. 14, né? Eu sou péssimo com essas coisas. Eu tenho que ir no Instagram ver as datas lá. Então vamos fazer o Clube Olímpico, mas também tem mais coisas aparecendo aí que a gente tá ainda para finalizar e vai ser legal. Então a gente está assim, a gente adora fazer shows em Minas Gerais, é o estado que mais shows assistiu do Biquíni de todos, né, no país, é o estado que mais nos prestigiou. E não só o Biquíni, mas várias bandas, algumas, João Pecas, Biquíni Estrades, que carinhosamente chamava o estado de Minas Gerais de Mãe Minas. Ele falou que garantia as contas pagas no final do mês, entendeu? E aí, vamos fazer show em Mãe Minas. Então, eu posso dizer que é bem isso mesmo, né? Fomos acolhidos como uma mãe acolhe, né, o seu filho, e a gente tem esse carinho muito grande pelo estado. E eu, porque conheci minha mulher aqui em Belo Horizonte, né? Nós nos casamos, ficamos 13 anos no Rio de Janeiro e em 2024, janeiro de 24, eu decidi que estava na hora da gente viver aqui e uma nova fase da vida com as crianças crescendo e queria sair um pouco do rebuliço da vida agitadíssimo do Rio de Janeiro e tudo mais. E estou adorando. É uma delícia. Bem-vindo, Bruno. Aqui é sua casa. Obrigado. E ó, o Bruno, a Isabela Brant, esposa do Bruno, também é artista, né? Como a maioria que deve saber, né? Vocês são todos fãs.
E a filha dele, Letícia Brant, artista também, toca piano, todo pai. Ex pequenininha, né? Ela dança e canta, tem banda. Eu já tenho porta-malas musical. Né, Deus, Sim. com os filhos do trio Amadeus. Então é uma gracinha. E sou super artista, dança, assim, muito orgulho dela. E assim, aqui Léo tá com 4 anos, mas vem coisa boa aí também. Muito bom. Bruno Gouveia, muito obrigada. Muito obrigado a todos aqui por esse momento, viu? A gente espera te receber para o lançamento do segundo livro. Quem sabe, poxa, eu acho que vai ser bem legal. Eu espero que também não demore dessa vez tanto para escrever como foi o outro, que o outro realmente eu fui me enrolando, talvez por ser a primeira vez, né? Então agora eu tô achando que eu consigo escrever um pouquinho mais focado, mais rápido também. Você quer ir, Bruno, para a gente encerrar? O Bruno tinha preparado uma leitura para a gente e acabou que eu não pedi, hein? Vamos encerrar com uma leitura, então depois o Bruno vai seguir para os autógrafos lá fora. O livro está sendo vendido. Ok. Eu vou ler, na verdade, eu vou ler alguns parágrafos, tá? Mas não a sequência toda, porque o livro também é recheado de algumas entrevistas, então ele meio que intercortado com depoimentos e tudo mais. A primeira gravadora. Kid Abelha, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, Lobão, Erva Doce. Todos esses já tinham lançado seus primeiros discos. A Blitz seguia na frente com seu segundo e avassalador sucesso, o LP Radioatividade. Para a grande maioria das bandas, entretanto, ainda era bem complicado ser contratada, ainda que as vendas começassem a abrir os olhos dos diretores artísticos das gravadoras. O Traje a Rigor e Ira, por exemplo, tentavam a sorte com compactos simples. Capitão Inicial tinha gravado uma faixa num pau de sebo, chamado Os Intocáveis, e até lançado um compacto com Descendo o Rio Nilo e Leve Desespero, mas sem sucesso na gravadora CBS. A exposição da Fluminense FM, as matérias da Folha de São Paulo e o Globo fizeram o que não imaginávamos. As gravadoras começaram a nos procurar. Não fomos atrás de nenhuma, eram elas que nos ligavam. A CBS queria que entrássemos num pau de sebo, o mesmo que tinha o Capitão Inicial. E viríamos a saber mais tarde. Só que por estarmos numa situação muito confortável, decidimos que nosso contrato seria atrelado a um compacto simples. Que não sabíamos. Primeiro, porque não sabíamos quanto tempo duraria aquela história de Biquíni Cavadão. Em segundo lugar, porque se fosse para gravar, que tivéssemos um disco só nosso para guardarmos como recordação, com nossa foto na capa, nome no rótulo e tudo o que teríamos direito. E o principal, nós só tínhamos mesmo 2 músicas. Uma delas ainda em desenvolvimento. Marcelo Castelo Branco tinha 24 anos e trabalhava na Polygram como gerente artístico. Foi através dele que tivemos nossa primeira reunião com um executivo do show business. Ele tinha sido encarregado a pedido de Roberto Menescal, diretor de A&R, artista e repertório, para entender o que realmente queríamos fazer. Aliás, pedi a Menescal para me contar essa história e tudo mais. Aí, chega nessa parte. O contrato era tão leonino que não havia o que discutir. Era pegar ou largar. Não seria diferente em outras gravadoras. E como continuávamos cursando nossas faculdades, o estrelato era puro hobby. Ainda assim, às vésperas de assinarmos, 2 questões foram levantadas. A primeira partiu de mim. Liguei para o Beni, que era foi o produtor, foi o baterista do Kid Abelha que eu tinha contado aqui e tal, e disse que estava com medo de assinar o contrato, de ficar preso a um comprometimento com a gravadora. Ingenuidade total minha, pois se fôssemos um fracasso, a gravadora nos daria um pé na bunda e pronto, cada um voltaria para o seu campo sem traumas. Ok, então eu topo. Por outro lado, Benu nos perguntou se realmente nós queríamos assinar com aquele nome, Biquíni Cavadão. Bem, não sabíamos.
Não era o melhor nome do mundo, mas também não havia outro melhor. Num brainstorming interminável, surgiu um concorrente. Divisão Eletrotécnica. Mas Birita se sentenciou. Isso é nome de loja de eletrônicos do centro da cidade. Não havia mais o que dizer. Se havíamos chegado até ali com o nome de Biquíni Cavadão, deveria ter sido por algum motivo. Fomos com tudo. Obrigada, Bruno. Obrigada. Muito obrigado a todos vocês pelo tempo aqui hoje, viu?